A lenda do Labubu, o guarda-sombras dos brinquedos. Dizem que, quando a casa apaga todas as luzes e o último adulto finalmente para de suspirar cansaço, algo muito antigo desperta nos quartos das crianças. Não é um monstro, mas também não é exatamente um anjo. É o Labubu. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Uns juram que nasceu da primeira lágrima de uma criança que perdeu seu brinquedo favorito. Outros dizem que ele apareceu no dia em que uma menina esqueceu seu ursinho na chuva, e o vento, com pena, soprou uma parte da alma dela para dentro dos brinquedos. O que todo mundo concorda é: o Labubu vive onde moram os brinquedos que ninguém mais vê. O quarto de Lara. Lara tinha 8 anos, uma cabeleira cacheada sempre meio embaraçada e o hábito de conversar com seus brinquedos como se fossem gente. Seu quarto era pequeno, mas cheio de coisas: bonecas sem sapato, carrinho sem roda, uma casinha de plástico riscada de canetinha e um urso marrom de um olho só, chamado Tofinho. O problema é que, nos últimos tempos, Lara tinha parado de brincar. Passava horas no celular da mãe, vendo vídeos e jogando, enquanto os brinquedos ficavam jogados num canto, cobertos de poeira e silêncio. À noite, antes de dormir, a mãe entrava e dizia: Lara, guarda seus brinquedos. Você vai tropeçar nisso de madrugada. Depois eu guardo, respondia sempre, sem nem tirar os olhos da tela. Mas esse depois nunca chegava. E foi numa dessas noites que o Labubu acordou. Quando ele aparece. O relógio da sala marcou meia-noite. A casa inteira estava quieta, aquele silêncio tão profundo que dá para ouvir até o barulho da geladeira respirando. No quarto de Lara, a lua entrava pelas frestas da cortina, desenhando um retângulo pálido no chão. Em cima do tapete, estava um Tofinho, uma boneca sem braço chamada Bia, um carrinho azul amassado e um boneco de super-herói com a capa rasgada. De repente, bem no cantinho escuro entre o guarda-roupa e a cama, a sombra começou a se mexer. Primeiro, como se fosse uma mancha de tinta se espalhando. Depois, a mancha ganhou olhos miúdos e brilhantes, como 2 gotinhas de luz amarela. Um sorriso torto apareceu, nem ameaçador, nem amigo. Algo no meio dos dois. Era o Labubu. Ele era baixinho, com o corpo magrinho e comprido, feito de sombra amassada. Seus dedos pareciam lápis pretos derretidos, e onde deveria estar o cabelo havia um monte de fios finos que se mexiam sozinhos, como se estivessem sempre ouvindo alguma música invisível. Ele bocejou, estalando as sombras do pescoço. Mais uma noite de brinquedos largados, murmurou, com voz rouca, como quem fala debaixo de um cobertor. Vamos ver quem ainda lembra de brincar. Labubu deslizou pelo chão sem fazer barulho, como fumaça se arrastando. Parou diante dos brinquedos abandonados, com muito cuidado, tocou Tofinho com a ponta do dedo. Os olhinhos de botão do urso brilharam por um segundo. Acorda, velho amigo, sussurrou Labubu. Hoje a saudade tá pesada. Tofinho estremeceu e, por um breve instante, pareceu respirar. Era assim que funcionava o poder do Labubu. Ele não dava vida inteira às coisas, mas acordava a memória que vivia dentro delas. O peso das lembranças. Tofinho lembrou de tudo. Das noites em que Lara o abraçava com força quando tinha pesadelos, das viagens na casa da avó, das vezes em que caiu no chão e ela correu para pegar, assoprando o dodói como se o urso sentisse dor. Lembrou também da última vez em que foi realmente apertado. Uma noite de chuva, há meses, quando a luz tinha caído e Lara chorava com medo dos trovões. Depois disso, ele foi ficando para trás, esquecido, trocado pela luz azul da tela. Se um urso pudesse sentir coração apertado, era o que Tofinho sentia. O Labubu observava em silêncio, seus olhos amarelos refletindo as lembranças invisíveis. Eles ficam pesados por dentro quando são esquecidos, murmurou, como se estivesse falando com o próprio escuro. E eu também. Porque o Labubu carregava um segredo. Ele existia da soma da saudade dos brinquedos e da saudade das crianças. Quando uma criança esquecia de brincar de verdade, um pedacinho da alegria virava sombra, e essa sombra alimentava o Labubu. Ele não queria machucar ninguém. Mas às vezes, quando o peso era grande demais, coisas estranhas aconteciam. Coisas que começaram a assumir. Nos dias que se seguiram, Lara foi ficando irritada. A bateria do celular acabava rápido, o Wi-Fi falhava, os jogos travavam. Ela reclamava, batia o pé, jogava o travesseiro no chão. Numa noite qualquer, já deitada, percebeu algo ainda mais esquisito. Ué, cadê meu carregador? Ela tinha certeza de que deixará o carregador em cima da mesinha. Procurou debaixo da cama, puxou o lençol, levantou o travesseiro. Nada. Quando se virou, ofegante, percebeu Tofinho no chão, virado de lado, bem no lugar onde ela jurava que tinha pisado umas 5 vezes sem notar.
Ah, Tofinho, nem sei por que você ainda tá aí, resmungou, colocando o urso de qualquer jeito no canto da cama. O Labubu, encolhido na sombra atrás da cortina, viu tudo. Na noite seguinte, sumiu um fone de ouvido. Depois, o cabo do carregador portátil. Outra vez, o controle da TV. Nada importante pro coração, mas essencial pros olhos grudados em telas. Essas coisas iam parar bem longe, dentro de uma gaveta velha, no fundo do armário, que nunca mais se abria. Era ali que o Labubu guardava tudo o que queria que as crianças esquecessem um pouco. Se não brinca com os brinquedos, vai brincar com o quê? Ele comentava, arrastando os objetos perdidos para seu esconderijo de distrações. O sonho da menina. Numa madrugada chuvosa, Lara finalmente dormiu sem o celular na mão. A bateria tinha acabado de vez e o carregador continuava desaparecido. Sem pensar muito, ela abraçou o Tofinho. O urso estava com cheiro de poeira e lembrança antiga. E então, ela sonhou. No sonho, acordou no próprio quarto, mas tudo parecia maior, como se ela tivesse encolhido. As bonecas a encaravam do alto da cama. O carrinho azul cintilava como se tivesse saído de uma loja nova e Tofinho estava em pé, bem na frente dela, do tamanho de uma criança. Lara, disse o urso, com voz mansa. Você lembra de mim? Ela deu um pulo para trás. Você fala? No seu sonho, eu falo. Ele respondeu. E ele também. Do cantinho mais escuro do quarto, o Labubu se desenrolou da sombra, como se fosse um rabisco saindo do papel. Seus olhos brilhavam, e o sorriso torto parecia triste e divertido ao mesmo tempo. Eu sou o Labubu, disse ele. E moro aqui há mais tempo do que você imagina. Lara sentiu um frio na barriga, mas, curiosamente, não teve medo. Havia algo de familiar naquele ser feito de sombra, como se ele carregasse um pedaço de todas as histórias que ela já tinha inventado quando era menor. O que você quer comigo? Perguntou, abraçando Tofinho com força. Quero devolver o que você perdeu, respondeu Labubu. Não o carregador, não o fone. Isso você acha um dia. Quero devolver outra coisa. Ele estalou os dedos finos, e o quarto se transformou. O quarto que lembrava. De repente, Lara se viu pequenininha, com uns 4 anos, brincando no chão com Tofinho, inventando que o urso era um astronauta. Depois, se viu com 5, organizando um chá das bonecas em cima da cama. Com 6, montando cabanas com lençóis, criando mundos imaginários embaixo da mesa. As cenas passavam como um filme silencioso, enquanto o Labubu caminhava devagar, com as mãos para trás. Você lembra de quando o mundo inteiro cabia nesse quarto? Ele perguntou. Quando a aventura não estava numa tela, mas no que você inventava com suas próprias mãos? Lara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas eu cresci, murmurou. Agora tenho lição de casa, tenho prova, tenho um monte de coisas. Crescer não é esquecer de brincar, respondeu Tofinho, apertando de leve a mão dela. A gente só foi ficando mais leve na sua memória, até quase virar invisível. E aí eu tive que nascer, completou o Labubu. Eu apareço quando os brinquedos ficam pesados de saudade e as crianças ficam pesadas de cansaço. Ele a encarou com seriedade. Quando você esquece de brincar, algo dentro de você fica guardado na gaveta errada. As risadas. A imaginação. A coragem de inventar. Eu não roubo nada. Só escondo aquilo que você deixou de usar. Um acordo com a sombra. Lara engoliu em seco. E o que eu tenho que fazer para você devolver? O sorriso do Labubu ficou um pouco mais doce, ainda que feito de sombra. Simples. Uma promessa. Ele ergueu um dedo feito de lápis escuro. Promete que vai brincar de vez em quando. Não precisa largar tudo, nem voltar a ser criança pequena. Só, lembra de que o jogo não está só no celular. Está em inventar, criar mundos, falar com Tofinho como se ele ainda pudesse te ouvir. Está em pegar uma folha em branco e transformar numa história. Em dar um nome novo para a boneca Bia. Em fazer uma corrida de carrinhos que só existe na sua cabeceira. Lara olhou em volta. Os brinquedos pareciam respirar. O quarto inteiro cheirava a infância. Eu prometo, disse, sentindo o peito ficar mais leve. Prometo que vou brincar com vocês. Nem que seja um pouquinho, todos os dias ou pelo menos algumas vezes na semana. O Labubu assentiu, satisfeito. Então, quando você acordar, algumas coisas vão voltar pro lugar. E você, vai embora? Perguntou ela, de súbito com medo de perder aquele ser estranho que, de certo modo, parecia ter cuidado dela. Ele riu baixinho, um riso que fazia as sombras dançarem nas paredes. Eu nunca vou embora de verdade.
Enquanto houver uma criança tentando crescer sem abandonar a parte que imagina, eu vou estar por perto. Só que, quando as promessas são cumpridas, eu fico mais leve, menos assustador. Ele se inclinou, aproximou o rosto de sombra do rosto dela e sussurrou. E lembre-se, quando tudo parecer pesado, experimente brincar. Às vezes, é só isso que falta. O despertar. Lara acordou com o coração batendo rápido. O sol entrava pelas frestas da cortina. Ela olhou em volta. Tofinho estava ao seu lado, com o olho de botão levemente torto, como sempre. A boneca Bia jazia no chão, metade coberta pelo tapete. O carrinho azul estava encostado na perna da cama. Ela desceu, pegou cada um deles com cuidado, pela primeira vez em muito tempo, sentou no chão. Sem perceber, ficou ali mais de meia hora inventando uma história em que Tofinho era capitão de um navio, Bia era uma exploradora destemida e o carrinho azul era um carro voador que atravessava planetas. A mãe, passando pelo corredor, parou na porta e ficou olhando, surpresa. Que bom te ver brincando de novo, filha. Lara sorriu. Havia algo diferente no quarto. O canto escuro perto do guarda-roupa parecia menos assustador, como se a sombra tivesse ficado mais leve. Mais tarde, quando procurou o carregador, encontrou-o dentro de uma gaveta que ela nunca usava. Em cima dele, estava um bilhetinho dobrado, daqueles de bloco antigo que a mãe guardava com recados. No papel, escrito com uma letra estranha, comprida e meio tremida, só havia uma frase. Criança que lembra de brincar nunca perde o que é importante. Lara sentiu arrepio na nuca, mas sorriu. Obrigada, Labubu, murmurou. E, dali em diante, mesmo com provas, tarefas e telas, sempre havia um tempo reservado para brincar. Às vezes 5 minutos, às vezes meia hora. O que importava era lembrar. Diz a lenda que o Labubu continua por aí, vivendo nas sombras dos quartos, dentro das gavetas esquecidas e atrás das caixas de brinquedo. Se as coisas que você mais usa na tela começarem a sumir, se o carregador desaparecer misteriosamente ou se você tiver um sonho muito real com seus brinquedos falando com você, talvez não seja azar. Talvez seja o Labubu, só lembrando que, antes de crescer por fora, a gente precisa não morrer por dentro. E, segundo a lenda, ele sempre devolve tudo para quem volta a brincar.